dando continuidade daquilo que acontece no ambulatório com aquilo que a gente viu na fisiologia. E aí, continuando com as fisiologias, observando aquilo que acontece na prática com aquilo que a gente viu na teoria, e aí as diversas teorias que temos, e continuando agora ainda nas fisiologias, hoje falaremos um pouquinho mais da fisiologia do fogo, principalmente, e do ID, caso dê tempo, passamos para pericárdio e triplo aquecedor. Se bem que, primeira consideração aqui, né, a gente vê que o fogo ele tem uma abrangência maior, ele tem 2 órgãos e 2 vísceras, né, porque aí a gente vai ter a apresentação do fogo monarca e do fogo ministro. Certo? Fogo monarca, o coração e o intestino delgado, e o fogo ministro, o pericárdio e o triplo aquecedor. Mas vamos lá para a primeira observação, né? Fora essa relação aí, vamos começar com coração e intestino delgado. E aí, mesma coisa que falei para os outros. Toda relação dos órgãos e vísceras, quando a gente fala em termos de 5 movimentos, de 5 elementos, a gente vai ter essa relação do yin e do yang. O yin com o órgão e o yang com a víscera. Entretanto, lembrar que ambos são a representação do fogo dentro do corpo e que ambos vão ter todas as relações dos 5 movimentos com o fogo, né? A ênfase nossa é para o órgão, afinal ele é o tesouro, é ele quem armazena a essência, não a víscera, mas ambos são importantes aí no tratamento, na observação do corpo. E aí a mesma coisa que falei para os outros, falarei agora um pouco para a questão do coração, que é qual a fisiologia desse cara, né? Basta, quando a gente for pensar coração dentro de um ambulatório, ou dentro de uma síndrome, ou do que está acontecendo, eu preciso saber o que é o coração. Quando falamos de coração, vamos ter a abordagem tanto do tecido, quanto das outras todas relações do coração, né? Então, o tecido do coração, primeira observação, tecido sanguíneo, né? Os vasos sanguíneos, o sangue tem relação com o coração também, de uma forma ou de outra, é o coração quem gera o sangue, né? Depende lá do baço, depende lá do fígado, depende do rim, depende também em partes do pulmão, mas a relação maior é com o coração, né? A gente vai ter que o coração tem a relação com os vasos sanguíneos, com o ritmo cardíaco, com a circulação de sangue, né, com outras fisiologias incluídas. A gente pode pensar aí um pouco em questão das respirações também, por conta do coração, né, algo que acontece no coração pela proximidade pode afetar bastante o pulmão, não que tenha relação direta com a fisiologia, né, mas já juntando aí um pouquinho mais. Mas essa função, né, de preencher os vasos com o sangue, de manter, de controlar o Shen, né? A representação do Shen, todos os Shen, apesar de ter cada um uma relação com o órgão e alguns com vísceras também, falar coração e falar Shen é o aspecto do coração, ele é a substância do coração. Por mais que a gente fale que o coração governa o sangue, quando falamos de sangue em 5 movimentos, o sangue em substância vital, ele é a representação do fígado, né? Ele é a representação de madeira. Mas a gente tem essa relação muito grande com o sangue e com as doenças do sangue. Então é comum ler que as doenças do sangue afetam o coração, por conta dessa relação, né, muito grande entre eles. E pensarmos do sangue do coração, do defensivo, ou a parte que vai ao defensivo também do coração, a maior ênfase aí, a maior relação seria com o nutritivo, né? Claro, uma vez que ele é muito yin, por estar ali no Shaolin, é bastante interno, tem uma característica, apesar de ser bastante interno, de ser um órgão yin, ele tem uma característica muito yang. Né? Ele vai ter essa relação com o nutritivo, mas aí lembrar que ele também forma o sangue. Então ele tem uma relação, vamos falar assim, indireta com o Qi, mas se lembrarmos que o Qi e o sangue não se desassociam, eles funcionam somente em comunhão, em concordância, quando há os dois, a gente vê que o coração também, de uma forma ou de outra, vai acabar se relacionando com o Qi.
né? Tem essa parte do defensivo, mas principalmente o nutritivo. E aí a gente vai ter esse sangue do coração, né, que tem que ser muito forte, muito robusto para poder sustentar esse Shen. Se a gente for pensar apresentações materiais do coração, por exemplo, podemos pensar em canais. Né? Os canais divergentes têm uma grande relação com o coração, trabalham bastante com o sangue, trabalham bastante com o Shen, né? Tem essa relação mais do interno, mais do profundo, então relacionam-se com o rim, alguns deles, mas os rins a gente deixa mais para os extraordinários, que é outro assunto, que acho que já falamos lá no rim, né? E o coração ele vai ter essa relação principalmente com os divergentes, com essa parte do aspecto mental, do controle do Shen, da função principal do Shen, que é controlar a vida, fazer a vida acontecer de uma forma, vamos dizer assim, razoável ou possível para a pessoa. É muito comum que a gente veja as perturbações do Shen com pessoas que vivem vidas desconexas ou falam uma coisa e faz outra, chega criticando uma coisa, 10 minutos depois está elogiando tal mesma coisa. Eu não consigo acreditar se o que ela fala é real ou é ilusório. O que ela fala não faz sentido. E aí a gente acaba por perceber uma certa aproximação do coração. Como disse, né, é um órgão bastante yin, mas com uma característica yang muito forte, né, se relaciona com o fogo, alberga em si uma parte do fogo ministro, ou carrega uma parte do fogo ministro, e tem essa relação aí um pouco curiosa, né, com o Taiyan, né, ele se apresenta também nessa relação com o extremo exterior. Então, a gente vê essa relação do coração com aspectos bastante yang, essa relação dele com o Taiyan tem uma explicação, tem um porquê. Se a gente pensa, por exemplo, dos 5 sensoriais que nós temos, o coração é responsável pelo tato, e o tato a gente sente para fora do corpo, principalmente, né? Um dedo dentro da carne também dói, mas principalmente os extremos, né? A pele é muito inervada, é onde a gente tem o tato, é onde o Shen se apresenta. Nós vemos a manifestação do Shen tanto no interno quanto no externo, mas vemos o Shen no externo, né? O brilho nos olhos, o brilho e a força, a elasticidade da pele, o viço do cabelo, o brilho do cabelo, a função da fala, a fala conexa, a fala limpa, a fala com potência, tudo isso é manifestação de Shen. Ou seja, tudo isso é manifestação do próprio coração, do próprio monarca. Por quê, gente? O coração é quem manifesta, é ele quem cuida dessa parte, dessa substância. Então, tudo aquilo que a gente pensa, vê, ouve, cheira, se relaciona, interage, gosta, não gosta, tem uma relação muito grande com o coração. Ou, eu diria até melhor, impacta diretamente ao coração. Então, síndromes muito comuns de acontecer, né, com o coração são decepções na vida. A pessoa era muito rica, ficou muito pobre, a pessoa era muito feliz, ficou muito triste. Esses abalos muito extremos acaba levando a pessoa, às vezes, a estados que não retorna. A pessoa se perde numa loucura, numa insensatez, onde ela não vê mais a vida dela. Então, o mais comum da gente perceber o coração, gente, é olhando para ele, porque ao olhar para a face, nós temos primeiramente a visão do Shen, a visão do coração. Afinal, o coração se apresenta na compleição, o coração se apresenta na fala. O diagnóstico de coração chega muito perto do começo do tratamento, ou do começo da abordagem com o paciente. Porque a gente começa a ver já agitações um pouco mais inflamadas, com falas não tão conexas, cores muito avermelhadas, né? E aí essa fala, né, rápida, essa fala alta, então a gente começa a perceber o coração ali, ou o fogo do coração um pouco em excesso. E aí, pensando nessa característica yang do coração, ele se relacionar com o fogo, essa característica do coração ser o fogo, a gente sabe que ele é afetado pelo fogo, mas
Importante lembrar que outro patógeno tem uma característica, apesar de ser por ter densidade, tem uma relação muito grande com o calor, é o fleuma. Então, os dois patógenos que mais ocorrem no coração, fleuma e calor. E são patógenos muito fáceis da gente perceber. O fleuma a gente percebe nessa obstrução da mente, a mente não faz sentido, ou o Shen não faz sentido. Faz aquilo que não deve, diz aquilo que não deve, depois dá risada a hora que não deve, chora a hora que não deve, grita a hora que deve ficar em silêncio. Alternação ou uma alternância de estados emocionais. A gente tem essa relação, estados emocionais muito grandes, muito grandemente associado com o fígado, não só com o coração. E aí, fácil lembrar, né? A madeira é mãe do fogo, então a relação entre fígado e coração é gritante. Né? Essa questão do calor, do fleuma, das agitações, das intempestuosidades, a gente pode ter muito casos, ou ocorrem em alguns casos, que o coração com o fogo acaba afetando o fígado, ou o fígado com o fogo acaba afetando o coração. Porque ambos se relacionam muito com essa parte do emocional. E o fogo mexe muito com o ti. Ele abala muito o ti. Tá? Seja de formas diferentes. Né? Do mesmo jeito que um calor brando pode relaxar o ti, um fogo muito forte pode queimar, pode fazer esse ti desaparecer, evaporar. Então a gente vai ter desordenâncias do Shen, apresentações incorretas, vamos dizer assim, de qualquer dos aspectos mentais, principalmente, ou de uma junção que é o monarca, né, que é o Shen em si, que é aquele que comanda todos os outros e realmente dita a vida. Então, quando a gente vê como a pessoa é, estamos vendo o coração. Tem a relação do fígado, tem a relação do pulmão, tem a relação do rim, tem a relação do baço, tem a relação de todos os órgãos. Mas ao lembrar que o coração é o monarca, a primeira coisa que observamos em um paciente é o coração. Tá? Lembrem de buscar essa questão do Shen, da compleição, do Shen em tudo que buscam, né? Eu tenho Shen no pulso, eu tenho Shen na língua, eu tenho Shen na pele, eu tenho Shen em todas as partes do corpo. E aí, basicamente, onde vou ver a fisiologia do coração? No sangue, nos vasos sanguíneos, no tato, na língua, ou melhor falando, na fala. Né? Na apresentação do Shen, como a pessoa se porta, como a pessoa fala, o nexo das palavras, ou a conexão, a junção de palavras que fazem sentido, né, levar uma vida com sentido em termos, né, de saber o que faço, por que faço, sabendo a resposta que me espera. Né? Vou roubar um carro forte e não espero ser preso nunca. Não faz sentido. Né? Você pode ser muito bom, mas o risco que você corre é poder ser preso. Então, mais ou menos assim, gente. E aí, por ter essa relação com o fogo, gente, muitas das manifestações de fogo vão acontecer no alto. Tem relação com a cor vermelha. Então, querendo ou não, a gente acaba juntando um pouco ali com o coração. Né? Se a gente for ver onde se apresenta, quando for na face, vai ter uma relação muito grande com o coração. Quando for nas costas, uma relação muito grande com o pulmão, no hipocôndrio, muito grande com o fígado e por aí, por diante. Mas o fogo machuca o coração, que é o próprio fogo em si. E aí, gente, só mais umas coisinhas assim, bem de leve. Eu acabei lembrando uma gentileza comigo e com vocês, né? Onde mais posso ver a fisiologia do coração, ou o que mais é o coração na medicina chinesa, nós temos, para começar, essas relações iniciais, né? Essas relações de base, ou o mínimo que eu devo saber a hora que eu estou falando de coração dentro do corpo. Onde ele se localiza, com quem ele se relaciona, qual é o canal, qual é o interno, externo, o alto, o baixo, quais as cores, sabores, orientações, tudo que eu puder saber sobre o coração vai me indicar que eu tenho um problema ou não, ou um envolvimento do coração. Por exemplo,
Quando a gente fala de gosto amargo, é a primeira relação que a gente tem com o coração, claro, porque o gosto do coração é o amargo. Mas na sintomatologia, ou nos sinais e sintomas, o amargor na boca pode vir também do fígado. Por conta desse ataque, o fígado é mãe do coração. Uma coisa que acontece no fígado possivelmente vai passar para o coração, né? É a geração. Se eu tenho um Ti deturpado no fígado, o Ti que o fígado vai transferir para o coração. E aí a gente começa a ver as faltas, os problemas e as circulações do patógeno ocorrendo dentro dos 5 movimentos, dependendo de quem está sendo a síndrome principal e quem está sendo afetado. Então, por exemplo, comentei a relação do coração com a respiração curta, com o ritmo respiratório. Né? A gente sabe que o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco têm uma relação muito forte, né? Do mesmo jeito que pulmão e coração estão um abraçadinho no outro. Né? O pulmão abraça o coração e fala, não solto, meu querido, meu senhor, vamos que vamos para o resto da vida. Literalmente. Né? E então, um problema no coração, gente, vai afetar muito provavelmente o pulmão. Além da proximidade, a gente tem que os problemas de coração, por um contra-ataque, ou melhor, por um excesso de dominância, podem ferir o pulmão, podem agredir o pulmão. Então, pode ocorrer calor, pode ocorrer secura no pulmão decorrente de síndromes de coração? Por que não? Mas evidenciar qual é a minha síndrome principal. E aí, como sei que o coração é a síndrome principal? Gente, geralmente, uma coisa que marca muito as síndromes de coração é o pulso com variações no ritmo. Porque o coração é quem dita esse ritmo, né? Ele é o próprio ritmo. Ele quem manda o sangue para o pulmão empurrar. Então, ele faz o bombeamento desse cara. Então, a gente vai ter essa relação muito íntima. E aí, essa outra pérola, né, que é o controle do Shen, a manifestação e ordem do Shen, que vão normalmente direcionar que tem um envolvimento, no mínimo, do coração que pode estar afetando um outro órgão. Tá? Então, basta ver aí qual a preponderância de sintomas, para onde o diagnóstico me leva mais, e lembrar, sempre que a gente fala de síndromes, de fisiologia na teoria, a gente está falando só aquele órgão. E aí é necessário ter e saber a relação dos órgãos internamente, a relação das substâncias internamente, toda essa relação de fisiologia, literalmente, para poder entender a hora que um falha, o porquê que o outro também vai se manifestar. E a gente vê aquela bagunça no ambulatório, né? Chega uma pessoa lá, a gente fala, pô, não faço a menor ideia de que síndrome, porque vejo os 5 órgãos aparecendo aqui. Tem sintomatologia de todos os ânfos. Então, lembrar realmente essa relação do órgão que está sendo a síndrome principal vai ter uma relação muito grande com a fisiologia dele aparecendo no caso. Então, cor, sabor, odor, canais, substância vital, tecidos, tudo aquilo que se relaciona com aquele órgão vai aparecer um pouco mais. E aí a gente começa a ver que a síndrome principal é aquela, ou então que esse é o grande ramo que nos impede de ver a síndrome principal. Relação com os sonhos vívidos e agitados, sim, tem relação com o coração, também tem relação com o fígado e com a vesícula. Por quê? São manifestações principalmente de calor e excesso. E aí, onde? Ou no coração, ou no fígado, ou na vesícula. Esses 3 podem trazer os sonhos vívidos e agitados, e o acordar cansado denota mais a deficiência do Ti. O que eu digo do coração, ele vai puxar, por exemplo, quando a gente fala da questão do sangue, né? Eu tenho a relação de que o coração governa o sangue e a relação de que o fígado também governa o sangue, ele armazena o sangue, ele tem relação com a substância vital sangue. Então, quando a gente fala de sonho vívido, eu vejo muito essa manifestação do Shen, essa manifestação do Yang, ou seja, o sangue não está segurando. Da onde pode estar vindo esse sangue?
com acometimento desse tanto de calor que está ferindo o Shen. Normalmente, ou fígado ou coração, ou madeira ou fogo. E aí, no caso, mais fígado e coração, podendo ter outros envolvimentos. Por exemplo, calor por estase de alimento no estômago. Né? A pessoa come muito, vai dormir, tem pesadelo. Né? Um sonho vívido gerado pelo calor ali do estômago, que chega a afetar o Shen. Do sono agitado, do sonho vívido por conta do calor, e essa manifestação exagerada do Shen. Não é só do coração, isso pode ter também relação com o fígado. Aí ver quais as outras manifestações estão acontecendo, e aí vamos direcionar mais para um ou mais para o outro. E essa é a facilidade de saber como se apresenta calor, como se apresenta frio, como se apresenta excesso, como se apresenta o vazio, e aí começo a ver isso dentro das manifestações das fisiologias, né? Onde os órgãos se apresentam, por exemplo, o coração ele vai se apresentar na compleição, e muito nessa ordem da fala, né? Na vocalização daquilo que se deseja, corretamente, ordenadamente, fazendo com que o outro compreenda aquilo que eu quero, podendo manter um diálogo. Então, isso tem muita relação com o coração. Ou também do envolvimento de coração nos problemas que eu carrego comigo. Tá? Então, uma forma de ver. A pessoa que gagueja, quando começa a ficar mais nervosa, pode ter relação com o fígado, sim, estase do Qi, né? Então não começa mais a verbalizar, ou até um contra-ataque ao pulmão, trava o Qi do pulmão, ou até essa manifestação do coração. Olha só, uma gagueira, para onde a gente pode ir. E aí, quem vai determinar o que mais está acontecendo no caso? Né? Nós vamos ter os envolvimentos muito diretamente relacionados. Então, quando eu estou observando a coordenação de fala, a vocalização dos conceitos, das frases corretas, montadas nas formas certas, compreensíveis, que levam para algum lugar, vejo muito a manifestação do coração. Essa questão da insônia, eu tenho várias observações, várias possibilidades. Uma delas está no coração, por conta da relação com o fogo, por conta da relação com a mente, por conta da relação com o calor, mas também por conta da relação com o sangue. Quando a gente fala da insônia, a gente tem duas grandes possibilidades, que é mais ou menos para tudo, né? Ou excesso ou deficiência. E aí, normalmente, acontece muito por deficiência do Yin, né? Não segura o Yang, então isso agita. E aí a gente vai ter as variações, né? Por exemplo, o Maciossi costuma declarar muito essas pequenas variações, e aí ele fala, né, do calor por excesso ali do coração, inquietação mental, enquanto que no calor por vazio, você acaba tendo mais aquela confusão mental, uma certa apatia, mas não aquela agitação intensa. Tá? Ambos podem levar à insônia. E aí, qual tipo de insônia está acontecendo? Insônia que a pessoa não consegue dormir? Insônia que a pessoa fica acordando, mas dorme de novo? Insônia que a pessoa acorda e não dorme de novo? Tem diversos tipos de insônia. Insônia gerada por sonhos, insônia por terror noturno. Então, tem diversas possibilidades, precisa relacionar mais. Sempre lembra disso, quando for fazer o diagnóstico, a pessoa te chega com um quadro, vamos pensar, eu tenho acne, me sai acne demais. Legal. Michel, como é que trata a acne? Pô, depende. Qual é a característica? Qual é o tamanho? Quando sai? Onde sai? Qual o tamanho desse bicho? Qual o tamanho da inflamação? Quanto calor tem perto? Então, tudo que eu for ver, lembra que eu preciso ampliar os conceitos em termos de cor, localização, quando aparece. Então, tudo isso seria necessário eu saber. Tá? Tudo que está relacionado eu vou tentar diferenciar para falar, essa insônia por um padrão de vazio por deficiência de Yin ou vazio por deficiência de sangue. Por exemplo, isso já vai dar duas possibilidades aí por vazio. Na fisiologia do coração, gente, é uma relação que é muito importante de se lembrar. Primeiro, né, essa relação do fígado com o coração.
por conta da geração, a dependência e a relação extrema que o coração tem com o rim. Lembrar que o coração vai estar na posição do Yang, vai estar no alto, tem a característica com o Yang, tem característica com o fogo, enquanto que o rim abaixo tem característica com o Yin, tem característica com a água, tem característica com o Jin, enquanto o coração tem com o Shen, certo? Vem as duas polaridades extremas, o Shen, né, o aspecto mais Yang que nós temos de substâncias, enquanto do outro lado no rim o Jin, o aspecto mais Yin que nós temos das substâncias, eles precisam se unir, eles precisam se comunicar para que ambos tenham plena função. Então, lembrar dessa relação, desse eixo. Então, manifestações de problemas de coração ou manifestações no coração, observem o rim. Manifestações no rim, observem o coração. Eles têm uma relação muito, muito grande. Então, isso é bem importante. E aí, uma curiosidade que eu quero trazer, por exemplo, do cansaço. Lembrar que o cansaço me lembra ou denota muito a deficiência, em primeiro lugar. E aí, lembrar principalmente do Qi, que quem movimenta, quem dá o dinamismo, quem dá a vitalidade é o Qi, enquanto o sangue vai dar a nutrição, vai dar o suporte, vai dar a base material para que esse Qi, esse Shen se manifeste. Tá? Então, lembrar que o coração, gente, apesar de ter bastante relação com o sangue, ele é muito característico do Shen. E é lá que a gente vai observar muito a relação da fisiologia do coração. E aí também a questão dos vasos sanguíneos, ponto de influência dos vasos, que está lá no canal do pulmão, que tem com o coração, né? Afinal, é o tecido do coração que está sendo influenciado dentro do canal do pulmão. E aí a gente começa a ver as uniões ou as relações maiores que a gente vai ter. Se você pensa a nível de Renmai, o canal extraordinário, VC, a gente vai ter essa relação também muito grande do rim com o útero. Então, as questões da transpiração, por exemplo, a gente vai ter relação direta com o coração. Primeira relação que eu vejo é coração. E aí a gente vai lembrar que o Wei Qi controla os poros, que o pulmão tem relação com o Wei Qi, que os líquidos também têm uma relação com o sangue, também tem uma relação com a transpiração, que o rim e o baço têm relação com os líquidos, principalmente o baço. Então, a gente vai tendo outras relações, mas falou de transpiração, a gente está perdendo muita transpiração ou está transpirando demais. A gente lembra da relação ou da fala, né? Que o suor é a transformação do sangue do coração. Que um dos líquidos é o sangue, mas por um acaso o sangue é o líquido, ele é tão o líquido que ele carrega todos os líquidos dentro dele. Todas as substâncias estão dispersas no sangue. Então a gente vê essa relação muito grande do sangue com os líquidos. Perda excessiva de líquidos é perda de sangue. E aí cada líquido relacionado ao seu próprio órgão. Tá? Então se a gente pensa que o coração vai ter a transformação do seu sangue para a geração desse líquido em específico, nós vemos aí que transpirar demais nem sempre pode ser bom. Apesar de, em muitos casos, a gente usar isso para eliminação de patógenos, né, em casos de excesso, quando não temos deficiência de sangue, principalmente. Essa questão do riso, né, não só o riso, mas também essas alternâncias, rir em momentos não apropriados, né? A hora que você está ali num velório de um ente amado, para que você vai rir? A pessoa desanda a rir. E ela é louca? Não, ela está com um Shen balançado, ela está com um problema ali no Qi do coração, ela pode estar com um problema no sangue do coração, ela pode estar com alteração do Qi do fígado atacando o coração, ela pode estar com N coisas que estão fazendo apresentar a fisiologia do coração. Tá? Então, qualquer um desses quesitos, a gente vai observar o coração. Se o coração detesta calor, uma síndrome de calor que é prolongada vai afetar o coração? O que vocês acham, gente? Calor é uma manifestação yang, o calor vai afetar o yin, o sangue, vai queimar o sangue, o coração sem sangue não segura, não manifesta o shen, vai afetar o coração. Tá? Mas a gente precisa saber
Se ele é o principal, a gente vai ver muita coisa relacionada ao coração. E aí, gente, lembrar também daquela relaçãozinha, né, dos 5 movimentos, quem domina, quem é dominado, quem é gerado, os canais interno e externo, alto e baixo, principalmente. E a curiosidade que eu acho maravilhosa na questão do coração é essa relação que ele tem com o baço, que se a gente for pensar, o coração gera o baço, mas sem o pleno funcionamento do baço, o coração não gera ninguém. Então é uma retroalimentação ali que eu acho sensacional. Então fica simples entender por que transtornos de baço podem e vão afetar o coração e não só ele, o corpo todo, porque aí o sangue não vai ser bem produzido, não vai ser dispersado no corpo, e aí, pau o funcionamento de Shen, o coração tem problema. Vai dar um tempinho da gente falar aí do ID, bem mais tranquilo, bem mais suave quando falamos de vísceras, afinal, a função das vísceras é tão importante quanto a dos órgãos, é claro. E eu diria que um pouco até mais, porque se não fossem os trabalhadores coletar do campo, quem iria ser o dono de fábrica, de indústria, que ia conseguir aproveitar o beneficiamento dos grãos? Não ia rolar, certo? Então o baço ia se lascar esperando o grão se o estômago não funcionasse direito, se o intestino delgado não funcionasse direito, e todos os outros órgãos também, né, relacionadinhos aí. Então, a gente lembra primeiro essa relação que a víscera tem maior com o yang, apesar disso, ela também tem yin e yang. Então, nós vamos ter canais e colaterais aí do intestino delgado, os tecidos relacionados a essa estrutura, né, o próprio intestino, e aí uma outra relação também para a gente fazer do intestino é um pouco da função, né, dessa relação de separar o turvo do límpido dentro do corpo e a função do coração de manifestar o Shen. Eu gostaria de saber se em um corpo que não escolhe corretamente aquilo que vai trazer para dentro, se o Shen está no pleno funcionamento. Então, aí lembrar do envolvimento do coração em todas as fisiologias, porque ele é o monarca, gente. De relação do ID, gente, quando falo de fogo, né, de elemento fogo dentro dos 5 movimentos, eu relaciono direto o tecido sanguíneo. Então, isso também, de uma forma ou de outra, está relacionado ao ID, por conta da relação que o intestino delgado tem ali com o coração. É lembrar que o tecido em si, por armazenar, por ser uma expressão do Yin, vai ter uma maior relação com o Yin e, portanto, com o órgão, não deixa de ter também uma relação com o Yang, tá? Com a víscera. Então, ela pode também, um problema aí do ID pode se apresentar, pode chegar a afetar as veias? Claro que pode afetar as veias, né? Eu tenho essa relação do ID com o coração, então uma manifestação do intestino delgado pode ir para o coração, assim como a parte boa, a manifestação do coração pode ir para o intestino delgado, isso é mais fácil de purgar, né? Questão de líquido, gente, não lembro de haver uma relação maior aí de vísceras com o líquido, então faço a mesma relação que faço do tecido, também dessa relação da transpiração, e aí a gente pode um dia abordar isso maior. Queria pensar nessa relação do nutritivo e do defensivo, e aí lembrar que com o intestino delgado a gente tem uma relação muito grande do nutritivo, afinal é ele, junto com a vesícula, vai selecionar e separar aquilo que é turvo daquilo que é limpo. Ou seja, daquilo que é matéria grosseira e não tem ti para eu extrair, e do ti extraído, que já vai ser mandado para dentro do corpo. Então, esse ti puro, esse ti límpido, absorvido a partir do estômago, uma parte já mandado para o baço, outra já elevada ou difundida ali pela queima do yang, né, ali do estômago para o pulmão. A gente vai ter esse envio do ti limpo, do ti nutritivo, na verdade, do ti
impuro, né, dos alimentos, daquele caldo que desceu do estômago para o baço. E aí uma parte desse límpido acaba indo junto com o turvo para o intestino grosso, a parte sólida, e o líquido para a bexiga. Então a gente tem a primeira relação aí do intestino delgado direto com a bexiga, não, além da questão do alto e baixo, né, o Taiyan, a gente vai ter essa relação de envio do turvo líquido para a bexiga e também uma parte ali junto com o intestino grosso. Afinal, a gente vai ver lá na frente, a fisiologia dele também é reabsorver esses líquidos, essa água pura do intestino. Pensando que ele me permite a separação desse Ti límpido sendo enviado para o baço, e que é o baço que vai produzir o Ti essencial dos alimentos, né, a transformação do Ti dos alimentos, e elevar para o Ti torácico, para então ser formado em Ti nutritivo e Ti defensivo. Nós também podemos relacionar um pouco ali o Ti defensivo, a qualidade e a quantidade do Ti defensivo e do Ti nutritivo com o ID. Porém, se eu lembro da função do intestino delgado, gente, eu lembro que é separar o turvo do límpido e mandar para fora. As vísceras todas, uma função de retém por um tempo e solta. Elas nunca estão plenas. Elas ficam plenas e esvaziam. Então, essa característica de não conseguir eliminar edemas, por exemplo, de acumular muitos líquidos, pode ter uma relação com o intestino delgado. Essa relação de ter problemas ali de excesso de absorção de gorduras, pode ter problema com o intestino delgado, pode ter problema ali também com vesícula, claro, mas pensar nessa distribuição de aquilo que é bom, aquilo que não é, isso vai ser separado pelo intestino delgado. O impuro excretado, ou seja, segue o caminho para ser excretado, vai para o intestino grosso. O límpido segue para baixo. A principal função aí do intestino delgado. E aí, gente, lembrar das relaçõezinhas bonitinhas que ele vai ter ali com os canais, né, internamente com o coração e no baixo com a bexiga. Pensar que o Taiyan tem essa manifestação, lembra? Taiyan muito Yang, né? Essa é a característica, ele tem muito Yang, ele tem um pleno Yang ali, então ele está na extremidade do corpo, ele se associa muito a calor. Então, manifestações de calor por excesso são comuns de afetar o Taiyan, nesse caso, intestino delgado e bexiga. Então, espasmos musculares de contração muito demorada, prolongada, que não relaxam, né? Não contrações de cãibra, mas daquelas de retesamento, eu posso ter uma relação aí com o ID também, né? Não só com a bexiga, mas também com o ID. E achei interessante, depois fiz uma percepção. D3, se a gente pensa em comunicação de correspondência, ponto de correspondência com o canal da bexiga, ele vai estar na correspondência do ponto fonte da bexiga, que é a bexiga 64. Um ponto que vai trabalhar o Dumai, vai ter manifestação de correspondência lá com o Yang, com o Ti primordial da bexiga, e aí eu costumo associá-lo ao bexiga 62, que é o Yang Kiaomai, que também tem uma relação muito grande aí com o Yang. Então vocês veem toda essa relação de Yang que tem aí com o Taiyan, tá? Então, casos de trabalhar potências Yang, gente, interessante eu entrar com o tratamento desses canais, se eles têm muita relação com o calor, bastante interessante. Por exemplo, trabalhar ID3 em casos de deficiência ou excesso ou problemas de desvirtuamentos do Yang, né? Do mesmo jeito que a gente vai trabalhar os outros de outras polaridades, no caso do rim, para problemas de Yin, ou até do Renmai no pulmão para problemas de Yin. Então a gente pode pensar nesse caso aí, o ID também, como essa manifestação de um Yang muito potente, que tem como função essa relação
de transportar o límpido para o baço e o turvo para intestino grosso e para bexiga. Quanto a relações, gente, de coração e intestino delgado, comentei essa possibilidade de transferência das doenças. E aí, se eu penso nas relações diretas que eu tenho de ID com bexiga, de coração com rim, a gente acaba formando possibilidades de transferências, por exemplo, de problemas que estão no Shaolin para o Taiyan, de modo a limpar o interno do corpo, a patógenos que estão excessivos no interno do corpo e mandá-los mais para fora do corpo, pensando em realmente eliminá-los. E aí, qual patógeno? Principalmente patógenos de ar. E aí, no caso, fogo e vento. Principalmente calor e fogo. Tem outros microsistemas, gente, orelha, onde a gente pode observar essas fisiologias também acontecendo. E aí vão nos dar dica e direção e indicação para o problema ser tratado. A aula de hoje foi essa. Semana que vem continuamos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima.